Bem-vindo mais uma vez ao curso Desenvolvimento Criativo na Unreal Engine, curso voltado para o aprendizado dos recursos audiovisuais da Unreal. Meu nome é Alexandre Ferreira, sou instrutor parceiro autorizado pela Epic Games e na aula de hoje vamos dar continuidade à interação da Unreal com o Chroma Key, mesclando filmagem real e a renderização da engine. Nessa aula iremos focar no tracking da câmera usando o controle do MetaQuest. Sem mais delongas, vamos começar. Bom, caso você tenha caído aqui de paraquedas, essa é a parte 2 de aulas de Unreal voltadas para interação com Chroma Key. Então já passamos por uma primeira parte onde eu explico como conectar uma câmera no mundo real a Unreal através do dispositivo chamado CamLink. Então cabe essa explicação no início da aula para esclarecer que existe esse conteúdo prévio voltado para a interação com o Chroma Key e essa no caso é a parte 2 onde vamos usar o tracking do controle do VR para movimentar a câmera dentro da Unreal. Para fazer a captura, eu improvisei um estúdio aqui e basicamente eu comprei um kit de Lightbox, 3 Lightbox e um tecido Chroma Key com a sua armação. Você consegue encontrar esses equipamentos facilmente, tanto no Mercado Livre quanto na Amazon, a um preço bem acessível também. Para fazer esse tutorial, eu estou usando uma câmera Canon EOS Rebel SL2, um handle grip ou suporte estabilizador para a câmera em C. Vamos precisar também desse dispositivo, o CamLink 4K. Eu estou usando o óculos VR MetaQuest 2. É assim que deve ficar o render drip com a câmera e o controle do óculos. Lembrando que quanto mais preso e firme o controle, melhor para a captura. Certo, uma vez concluída a primeira etapa de conexão da câmera com o CamLink e o uso do Chroma Key, nós vamos agora para a segunda etapa, que diz respeito a traquear o movimento da câmera com o VR. Cabe aqui algumas observações antes de entrarmos nessa etapa. Eu não vou explicar como fazer a configuração do VR com o seu computador. É um processo que, quando você adquire o VR, já existem tutoriais, até nos próprios manuais do VR, e a configuração dele também implica numa conexão direta com o seu computador. Então, existem duas formas basicamente de se conectar, que é com um cabo ou direto com a rede Wi-Fi, a sua rede Wi-Fi doméstica, sem precisar de cabo. Mas para o que vamos fazer aqui, a gente só precisa do SteamVR. Eu estou explicando isso porque é necessário que você baixe o aplicativo SteamVR, tanto para o seu óculos na Store dele, quanto para o seu computador, para que a gente consiga conectar. Não vamos precisar usar o aplicativo da Meta para conectar o óculos no computador para fazer esse tutorial. Muita atenção às próximas etapas, eu sei que eu já falei isso antes, mas cabe relembrar. Então, para evitar qualquer erro, para evitar complicação, tente fazer tudo na mesma sequência que eu estou mostrando aqui, tá? Aqui você vai na Steam, você vai pesquisar por Steam VR, é um aplicativo gratuito, e basta você baixar o Steam VR o seu computador e baixe ele tanto no seu computador quanto no seu MetaQuest. Ele tem também um aplicativo na Store do MetaQuest. Dentro do MetaQuest, vá no Meta Horizon Store e pesquise por SteamVR. Você vai encontrar o aplicativo do Steam, ele vai ter o nome Steam Link aqui, nesse. E uma vez baixado, só você fazer o passo a passo para instalação, configuração. E depois é só clicar no ícone dele que ele vai abrir o aplicativo dentro do VR. Só emparear com o seu computador e ele inicia. Quando ele iniciar, ele pode ficar parado nessa tela, ela é meio que uma tela de transição, ou ele pode seguir e te levar para um hub de realidade virtual. Agora lá no seu PC vai ficar ativo o VR e os controles, você vai em configuração e você habilita exibir configurações avançadas, dá um confere se o OpenXR está configurado, se está em uso. Tem que ter essa aparência aqui. Você pode marcar sim para compatibilidade com o plugin da Meta. E agora podemos seguir com o resto do tutorial. Voltando para a Engine, vá agora em Plugins e vamos habilitar dois plugins. O primeiro vai ser o Live Link XR. Você clica, ele vai aparecer uma janelinha aqui dizendo que é experimental, você pode dizer sim. E o segundo é o OpenXR Vive Tracker. Também você habilita
E muita atenção a esse passo agora. Você vai fechar a engine, não vai reiniciar, tá? Pode fechar. Vamos abrir novamente a engine por meios diferentes do convencional. Dessa vez vamos abrir pelo CMD do Windows. Então você digita o Windows R e aqui no campo você digita CMD, dá um Enter. E aqui você vai colocar o seguinte comando. Entre aspas, você vai colocar a localização da sua engine, seguida de traço Unreal Editor.exe, fecha aspas, depois você vai dar um espaço, vai colocar a localização do seu projeto, tá? Seguido do nome do projeto e .uprojst, que é a extensão do arquivo, fecha parêntese, espaço e vai dar o comando XR Tracking Only, tudo junto. Se tudo estiver correto, e eu vou deixar o link da documentação aqui que vocês podem pegar também o caminho. Quando você der Enter, a engine vai abrir por aí. E aí sim vai estar habilitado o tracker do VR. Lembrando que nesse momento você tem que estar com o seu VR conectado ao PC pelo Steam Link. Então, beleza, ele abriu e agora vamos em Windows, Virtual Production e Live Link. Vamos escolher um novo source, Live Link XR, marque essas duas opções e dá um Add. Agora ele vai aparecer aqui os controles e o VR para conseguirmos traquear. E vamos criar um blueprint para criar o nosso controle. Eu vou criar uma nova pasta, XR Tracker. E vamos criar uma classe Blueprint, um ator, pp_vr tracker. E aqui nele, no Add, vamos digitar Live Link Controller. E no Details dele, a gente tem a lista dos nossos componentes e eu vou escolher o controle direito, ok? Então é só salvar e jogar para o level o nosso blueprint. Então beleza, uma vez o nosso blueprint na nossa cena, basta colocarmos a câmera como child dele, a nossa câmera como child do blueprint. Para isso, no Outliner aqui eu vou criar uma pasta para os dois e vou arrastar e soltar como child. E agora a câmera ela fica codependente na posição do blueprint. Lembrando de zerar a posição e rotação no mundo, no painel Details. Se você vem acompanhando os nossos vídeos, você já notou que o conteúdo aqui do canal vai direto ao ponto, sem firula nem enrolação. Aqui é um canal feito para quem quer de fato aprender Unreal, não só um conhecimento específico sem contexto. Também não divulgamos produtos paralelos. Com isso, peço sua ajuda para fortalecer o canal. Apenas clicando no like e se inscrevendo, você ajuda bastante o canal a crescer e espalhar o conhecimento da Unreal com cada vez mais qualidade. Então, por favor, deixa o like, se inscreve, compartilha e bora voltar para a aula. Ok, uma vez configurado tudo, então temos aqui no painel Details do Media Plane esses parâmetros que vão fazer com que a relação entre o que estamos filmando e o chroma key fique melhor. Então não tem bala de prata aqui, tá? Vamos ter que fazer experimentações, alguns testes aqui, até chegar num resultado interessante, tá? Vai contar muito também a iluminação que você está fazendo do objeto, das pessoas que estão sendo filmadas, a distância, o foco da câmera também, para chegar num resultado interessante. E lembrando que isso daqui é um resultado interessante para uma pré-produção, né? E que a ideia é que isso seja mexido depois com outros filtros. Eu estou mostrando aqui uma parte do ambiente também para a gente comparar e para entender que realmente está rolando o chroma key, que a câmera está mexendo e está havendo uma resposta dentro da Unreal. Bom, então é isso. Como você pode ver, a câmera está movendo e a filmagem dentro da Unreal está acompanhando. Eu estou deixando propositadamente uma parte do cenário exposta, até para você entender bem como é que está funcionando aqui o chroma key, e reforçando que eu já tinha dito na aula passada, essa aula não vai ter a demanda do desafio, tá? Então, os desafios dessa aula aqui e da aula anterior não precisam ser enviados, mas caso você tenha os recursos, consiga os equipamentos, você pode enviar normalmente lá no Discord, como eu sempre indico. E, se possível, no seu canal, você pode marcar também o perfil do curso. E se você não faz ideia do que eu estou falando, desafio, link de vídeo, saiba que essa aula é parte de um curso disponibilizado gratuitamente aqui no YouTube sobre o Unreal Engine voltada para produção audiovisual. E você tem direito a uma certificação.
Basta enviar todos os desafios citados no final de cada aula. Mais informações no texto de descrição aqui do vídeo e também no finalzinho da aula 1. Então é isso, fique esperto e vamos fazer história com a Unreal. Até a próxima!